Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade àquele estudo que nós estamos fazendo, como se fosse uma resenha, né? Desse livro, As 25 Leis Bíblicas do Sucesso, ou para o sucesso, né? Então nós temos uma playlist aqui no canal falando sobre essas leis. E conforme nós vamos falando, estudando, vamos colocando aqui. Então, se você é novo por aqui, eu já convido você a se inscrever no nosso canal e procurar essa playlist que vai falar sobre as 25 leis bíblicas do sucesso. E hoje, dando continuidade ao grupo de leis, que são as leis da integridade, tá? Que, como eu já falei em outro vídeo, o autor do livro, ele dividiu em 5 grupos, e em cada grupo nós temos 5 referidas leis, né? Que se unem para dar realmente a base para esse livro como um todo. Então, hoje nós vamos falar sobre a lei da honestidade. Parece, né, a lei da honestidade, que assim, muita gente no Brasil, infelizmente, muita gente no Brasil não dá, esse é o meu ponto de vista, não dá muita ênfase a essa lei da honestidade. Muito pelo contrário, no Brasil já se criou o tal do jeitinho brasileiro, que a pessoa sempre dá aquele jeitinho brasileiro, mas na verdade esse jeitinho brasileiro, entre aspas, que se fala aí, é a pessoa tentar burlar de alguma maneira aquela regra, aquele estatuto, aquela ordem que foi feita, é de alguma maneira dar esse jeitinho brasileiro. Como que se parecesse uma coisa assim, pô, o brasileiro ele se vira nos 30 e ele tiver que resolver, ele é criativo, ele vai lá e resolve. Se fosse só por esse aspecto, seria ótimo, né? O fato do brasileiro ser criativo e resolver os problemas e tal, arrumar sempre uma nova saída. Só que essa questão do jeitinho brasileiro, ela fala sobre a questão da honestidade. Então, de querer sempre burlar. Então, é bom a gente já logo na abertura a gente falar disso, porque vai ser importante. Então, a lei da honestidade, o autor ele colocou aqui, ó, um texto baseado em Êxodo 20, versículo 15, e Deuteronômio 5, versículo 19. Que tá lá, são os 10 mandamentos. Entre os 10 mandamentos está um lá, não furtarás. E ele vai falar aqui para nós, ó. A integridade tem várias dimensões, mas nada melhor para resumi-la do que a honestidade. Ela é um dos 3 pilares básicos do sucesso, junto com a sabedoria, a competência e a energia, no caso, a disposição. Então ele colocou aqui, ó, para ser honesto, não se pode ser escravo do dinheiro. Essa é a primeira lição que ele coloca. Para ser honesto, não se pode ser escravo do dinheiro. Por quê? Quem é escravo do dinheiro acaba fazendo maus negócios. Por quê? Essa é a primeira lição. Porque as pessoas se tornam escravas do dinheiro e acham que elas têm que burlar determinadas leis ou cortar caminho, fraudar de alguma maneira, alguma situação, porque elas têm o interesse em ganhar dinheiro. Então aí ela deixa de ser honesta por conta do dinheiro. Então essa é a primeira lição que ele coloca aqui, ó. E aí ele faz um chamado, ó. O dinheiro que traz prosperidade é aquele oriundo do trabalho, pois traz junto o reconhecimento dos que estão ao redor. Então ele lembra que a felicidade ou a prosperidade que realmente o dinheiro pode trazer, ela deve ser buscada através de um trabalho, e aí quando a gente fala de trabalho, não só um trabalho, como se fala, de carteira assinada ou um trabalho fixo, não. Está falando de um trabalho, de uma realização de algo, sabe? Então ele fala assim, de um trabalho que seja honesto e que tenha o reconhecimento de todos que estão em redor. Porque se a pessoa ela é escrava do dinheiro, ela
ela pode fazer outros tipos de trabalho, mesmo que ela saiba que aquele trabalho é ilícito, mas ela está pouco se importando. Então ela está infringindo, né, essa lei da honestidade por conta do que ela quer ganhar e pronto, acabou. Infelizmente, no Brasil, infelizmente, é com pesar que a gente comenta essas coisas. No Brasil, nós temos visto, né, desde muitos anos, que está na cultura do brasileiro, da grande maioria, e continua isso acontecendo, tá, de geração em geração, porque muitas das vezes nós, os pais, com atitudes que nós fazemos em casa, nós estamos ensinando os nossos filhos que eles devem burlar, que eles devem ser desonestos em relação a determinadas coisas. Então, quem aprende desde cedo em casa a ser desonesto nas pequenas coisas, eles também serão desonestos nas coisas maiores. E lá fora, no mundo, muito mais. Muito mais. Porque, culturalmente, o Brasil ele está na lista dos países mais corruptos do mundo. Infelizmente, existe um órgão internacional que ele regula, ele faz pesquisas querendo saber a respeito desses países. Inclusive, o comentarista aqui do livro ele coloca isso. E quando nós vamos ver, existe uma lista dos países menos corruptos e existe uma lista dos países mais corruptos. E, deixa eu fazer um adendo aqui, que ele até colocou aqui no livro. Na lista dos países mais corruptos, na lista lá dos 10 primeiros, todos eles são países socialistas, comunistas, que têm ideias de que o Estado é que deve comandar tudo, dominar tudo. Então, se todo o poder está na mão do Estado, ele faz o que ele quer e não tem nenhum contraponto. E na maioria desses países, são países que se perpetuou uma ditadura do Estado, do governo. Então, vamos lá. Olha que legal que ele colocou aqui, ó. Tá entre os 10 mandamentos, foi o que a gente leu logo no começo. Entre os 10 mandamentos, são claros ao recomendar o básico nesta questão econômica. Não furte, e aí não minta, não cobice. Em vez de ficar cobiçando o que é dos outros, vá resolver a sua própria vida. E olha que interessante aqui também, eu preciso comentar isso com vocês. Nesse capítulo aqui, ele fala sobre algumas ações que qualquer pessoa, pode avaliar para ver em que grau está a honestidade dela ou do trabalho que ela executa. Então, eu vou ler aqui, se você puder anotar, vai ser interessante para você. Ele faz algumas perguntas que chamam a nossa atenção para realmente se nós somos honestos no que fazemos ou não. Olha aqui, existem algumas dicas para você verificar se está sendo honesto. E ele colocou aqui a primeira. O que você está fazendo fere as leis do país? O que você está fazendo pode ser filmado ou publicado sem que isso lhe cause vergonha ou um processo criminal? Se os outros fizessem o mesmo com você, você ficaria satisfeito? Você faria isso com alguém que você ama? Isso é o quê? A prática que você está cometendo atualmente, seja em qualquer área da sua vida. O outro ponto, alguém está sendo prejudicado ou defraudado? Ou seja, submetido a perda exagerada enquanto você obtém um lucro exagerado? Essas perguntas eu achei assim realmente incríveis, porque elas vão chamar nossa atenção para o seguinte, ó. Se o que você estiver fazendo ou negociando passar por esses testes, dessas perguntas, parabéns, você pode continuar. Agora, se não, cuidado, pois existe uma lei espiritual inexorável, a de que tudo o que fazemos volta para nós. É aquela lei da semeadura, da mesma forma que com que você pratica hoje,
está defraudando alguém, muito provavelmente em algum momento você será defraudado também. Seja em qual área for, não necessariamente na área financeira, tá, irmãos? Porque às vezes as pessoas elas são desonestas na área financeira, elas defraudam as pessoas na área financeira e quando volta a lei da semeadura, nem sempre volta exatamente na área financeira. Às vezes em outra área da sua vida ou na tua família que vão impactar a sua vida financeira. Mas elas não vêm diretamente em relação à sua vida financeira, elas podem atingir a sua família. É muito sério isso. E aí, olha que interessante que ele colocou aqui, ó. Cada um deve assumir a responsabilidade por seus atos e escolhas, pois este é mais um dos princípios do sucesso. É assumir a responsabilidade e o primeiro beneficiado a respeito da honestidade, normalmente é você, sou eu. É quem pratica a honestidade. Porém, nós realmente no Brasil e em outros países, mas a gente precisa falar especificamente do Brasil, nós temos visto atualmente que, para muitos na sociedade, eles acham que, devido a uma situação que o país se encontra, que assim, ser desonesto, muitas das vezes, no Brasil que nós vivemos atualmente, muitas das vezes é legal, isso é legal para muita gente. É um absurdo isso. Por quê? Porque já se incutiu na cabeça das pessoas que elas podem defraudar, que elas podem ser desonestas. Alguém quer justificar o fato de ela ser desonesta, por exemplo, em roubar energia, e ela quer justificar essa prática dizendo assim, mas os políticos roubam. Então, no Brasil, se incutiu na cabecinha do povo, e isso, infelizmente, é por conta da impunidade que impera no país, né? Os que são vamos botar assim, de baixo clero, que são os mais pobres, eles acham que eles têm o direito ou o dever, ou que eles podem defraudar alguém, ser desonesto, para ser mais exato, em que quer que seja, porque os grandes lá também são desonestos, por isso. Então você vê como é uma reação em cadeia, tá? E isso vale para nós, no meio da nossa família. Se eu, como pai, começo a praticar desonestidade, começo a ser desonesto, muito provavelmente, se os meus filhos perceberem isso e começarem a seguir esse exemplo, eu estou formando as próximas gerações de desonestos, culturalmente desonestos. Então, essa lei é sensacional. A gente falou aqui sobre essa questão de o grau de honestidade de alguns países. O Brasil, ele está, na última pesquisa que foi feita, ele está lá entre os 70 países, num grupo de 180 países. É muita coisa, tá? Bom seria se ele estivesse lá em último lugar, tá? Em questão da desonestidade. Aí ele colocou aqui alguns países que são os mais corruptos. Somália, Coreia do Norte, Mianmar, Afeganistão, Uzbequistão, Sudão, Iraque, Haiti, Venezuela. Alguns aí que você vai pesquisar, na sua grande maioria são países comunistas, socialistas, que têm o domínio, a ditadura como domínio nesses lugares. Então, vamos lá. Olha o que ele diz aqui também. Ó. O mais alto grau de honestidade. Ele colocou um versículo aqui, Tito 2,10, que diz, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade. A Bíblia, irmãos, tem outros versículos chamando a nossa atenção, a atenção do cristão, para que o cristão seja honesto, que sejamos um povo honesto. Olha o que está escrito aqui em Amós 8, do 4 ao 6. Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo, quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal e quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço e enganando com balança desonestas. Ele está falando aqui sobre a relação comercial. Então, no comércio,
Na escola, tu acredita que na escola, nas escolas, existe hoje uma desonestidade absurda? Alguns professores desonestos estão ensinando mentiras aos nossos filhos. Estão defraudando os nossos filhos em questão de conhecimento. O que era para eles estarem realmente ensinando, eles não estão ensinando. Eles estão ensinando política. Eles estão deformando a cabeça dos nossos filhos, ensinando coisas que não deveriam ser ensinadas na escola. Então, é perigoso, mas assim, parece um câncer. A desonestidade no Brasil parece um câncer que vai corroendo e vai atingindo todas as instâncias. E nós vamos ouvindo, lendo, assistindo esse crescimento absurdo da desonestidade. Ou seja, do fato do Brasil infringir a lei por conta de uma cultura que acha que nós devemos ter ou obter benefício em tudo, em tudo. O jeitinho brasileiro, ou também que se diz no Brasil, é a lei de Gerson, que ficou conhecida assim. Não sei se você conhece, coloca aí nos comentários. Essa lei de Gerson, ela apregou ou ensina, põe na cabeça das pessoas que se eu levar vantagem, que se dane os outros, né? O importante é que eu leve vantagem. Olha que absurdo é isso. Isso é desonesto. Isso defrauda as pessoas. Isso é desleal. Que nós possamos ter esse entendimento. Porque se não começarmos a mudar esse pensamento em questão da honestidade, o Brasil continuará sendo um país corrupto, que se vende por dinheiro, que o seu povo se vende por dinheiro. E nós vemos também, vou dar um exemplo aqui, a desonestidade na época das eleições, quando o povo vai votar, porque o político lá, desonesto, ele pega grana ou oferece mundos e fundos, sei lá o quê, para aquele eleitor que também se torna desonesto, por concordar com essa prática, ele vai lá e aceita um metro de areia, um metro de pedra. Ele me ajudou com um caminhão de barro, por isso que eu vou votar nele. Abra os seus olhos e a sua mente, o político está comprando o seu voto. Isso é desonesto. Se você concorda, você também está praticando a desonestidade. E, biblicamente, você está indo contra o ensinamento bíblico. É só isso, você está indo contra. E por quê? Porque o político, quando ele faz isso, ele faz exatamente o que o comentarista colocou aqui, ó. Quem se aproveita da necessidade ou do desespero de alguém para comprar ou emprestar dinheiro a juros ou comprar alguma coisa por um preço vil, também está indo em relação a esse princípio que é ser desonesto. O camarada está alimentando isso. Ou está indo contra o princípio da honestidade. Isso acontece. E você vai ver, hein? Em todo ano de eleição, começa a acontecer isso. Os infelizes lá não aparecem. Raros são os que aparecem. Quando vai chegando o período de eleição, eles começam a aparecer. Por quê? Porque eles são desonestos. E enquanto o povo continuar agindo assim, quanto mais nós teremos todo ano, toda eleição, o político desonesto lá comandando o país. Então, se um povo é desonesto, ele vai querer colocar lá para comandar um homem, um líder desonesto. E nós já falamos aqui na nossa playlist sobre provérbios nossos de cada dia, nós já falamos sobre isso. Sem uma direção sábia, o povo cai. Se quem estiver no comando for um corrupto, um desonesto, o povo vai sofrer. E é o que nós vemos em muitos países aí. Mas é porque o povo não abre os olhos. Por quê? Porque se deixa ser comprado, se deixa ser envolvido
por desonestidade e acaba aceitando isso. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre, abra o nosso entendimento para que a gente fuja da desonestidade e que a gente procure encaminhar a nossa vida e das nossas gerações futuras para que hajam com honestidade, porque onde há honestidade, lealdade, o Senhor Deus ordena a bênção. E isso faz parte das 25 leis bíblicas do sucesso. Para a gente terminar, a honestidade é um valor essencial para a sua vida, sendo fundamental para os relacionamentos, para a sua imagem e para a sua carreira. Mantenha padrões elevados de honestidade. Não defraude o próximo. Não abuse do seu próximo. Isso é dito por grandes pessoas importantes, grandes estudiosos da Bíblia também. E está lá em Lucas, dizendo assim, Jesus, em Lucas 3,14, e a gente encerra aqui. Foi um pouquinho mais longo, mas a gente encerra aqui. Interrogaram-no também os soldados. E nós, que faremos? E aí ele falou, disse-lhes, a ninguém queirais extorquir coisa alguma, nem deis nenhuma denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Já está na Bíblia, lá em Lucas 3, nessa versão aqui, Jesus falando a respeito das autoridades, porque muitas vezes nós vemos isso, muitos que têm autoridade, eles se acham no dever de defraudar alguém, de extorquir alguém. Que Deus nos livre dessa gente má e que abra os olhos do povo de Deus e das pessoas de bem para que fujam de tudo aquilo, como disse Paulo, que nós devemos fugir da aparência do mal. Tudo aquilo que você perceber que tem ali alguma coisa que não parece cheirar muito bem, sai fora disso. Se afaste disso daí. É o que Paulo falou. Fugir da aparência do mal. Se aparenta ser alguma coisa ilícita, sai fora. Senão você pode ser envolvido e talvez se complicar muito mais sem perceber. Mas talvez aí já vai ser tarde demais. Que Deus te abençoe abundantemente. Que abençoe a toda a sua família. E que você tenha um dia abençoado. E lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.